Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se um pouquinho. Prezado Padre Ivori, Padre Arthur, Padre João Bosco, irmãs e paraninfos também desse dia, quinto dia da nossa novena dedicada a São João Maria Vianney, cujo tema tão bonito que ele tanto viveu é o tema da oração, que é essa nossa união com Deus e ao mesmo tempo a união que nós não podemos nos separar. Na realidade, a oração é o começo aqui na terra da nossa vida, que vamos viver no céu, na vida eterna. O céu, ela é uma constante oração a Deus, uma oração muito mais unida, com a alegria de nunca poder nos separarmos dele de modo definitivo. Infelizmente aqui na terra existe ainda a possibilidade da separação pelo pecado, separação de Deus, mas no céu não. No céu tem a garantia de que aquele momento bom, alegre, feliz com Deus nunca vai se acabar, nunca vai ter fim. Isso aumenta ainda mais a alegria do céu. Mas nós começamos aqui na terra já essa pequena alegria do céu através do dom que nosso Senhor nos deu pela oração. A oração é um dom de Deus. E chamar não é bem uma virtude, porque ela abrange todas as virtudes. Todas as virtudes, elas são incentivadas pela vida de oração que nós levamos. Por isso que a oração, ela não é alguns momentos da nossa vida. Nós temos algum momento de oração. Momento que nós podemos, evidentemente, rezar, mas a oração é necessário que tenhamos uma vida de oração. A vida que nos une a Deus constantemente e como Jesus, com alguns momentos que nós abrimos nosso coração para falar e também para escutar a Deus nosso Senhor. Esse dom da oração, a gente pode olhar desde o Antigo Testamento como Deus criou o homem. A gente vai ver como que é bonito e necessário a vida de oração em nós. Quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança. Nenhuma criatura como o homem Deus fez. Deus fez o homem para ter do homem um modo diferenciado do seu louvor. Porque as criaturas, o sol, a terra que Deus já tinha criado, as criaturas, tudo isso dá glória a Deus da sua forma, mas não com liberdade. Porque são determinados para fazer aquilo que eles fazem. Os anjos, Deus criou, deu o momento da liberdade, depois da prova, Deus nosso Senhor os colocou no céu, ou castigou para sempre o inferno. Os demônios não obedeceram a Deus. Mas o ser humano não. O ser humano é diferente. O ser humano é uma criatura que Deus quis ter constantemente para poder louvá-lo com a sua liberdade, podendo escolher o bem e o mal. Por isso Deus criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus colocou no coração do homem essa vontade que tem dentro dele pela alma de buscar a Deus. Colocou isso dentro do ser humano, porque o homem nunca ia perder, da parte dele, essa vontade de olhar para o seu Criador, porque ele tem inteligência e vontade, e ele é livre. Deus coloca no paraíso aquela árvore da ciência do bem e do mal, como prova, exatamente porque é o modo que Deus colocou do homem louvá-lo, ou seja, podendo escolher, podendo não querer, podendo fazer o bem, evitar o mal. Deus queria essa liberdade no homem e coloca essa aprovação. Infelizmente, nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, ofenderam a Deus, podendo escolher entre o bem e o mal, escolheram o mal, escolheram o pecado, perderam todos esses dons de Deus, perderam tudo que nosso Senhor tinha dado de tão bonito, de tão grande, Deus tinha feito com o homem, e nesse momento ele é expulso do paraíso terrestre e começa a humanidade a espalhar pelo mundo inteiro. É claro que o Papa Bento XVI, quando fala da oração, ele nos fala dessa vontade que o ser humano tem de buscar a Deus. O homem, depois da saída, indo para todos os lados, o homem perdeu a noção de Deus. Quem é Deus? Foi se afastando do seu Criador, foi buscando nas criaturas os seus prazeres e foi assim colocando de acordo com a sua vontade o seu Deus, criando o seu Deus, mas dentro dele aquela vontade, como muitos erraram de boa fé, não sabendo realmente quem era Deus, pelos pagãos, e então colocaram essa vontade de ter a Deus, de buscar a Deus, como diz bem Santo Agostinho, o nosso coração ele está inquieto enquanto não repousa em Deus. Isso dessa forma, pela sua modo de que Deus criou, o homem busca a Deus e não encontra e começa a adorar
as criaturas. Dessa forma, vem o Antigo Testamento, desse mundo paganizado, Deus escolhe Abraão e começa a preparar o seu povo para poder receber ali no centro do seu povo o Messias, o Redentor, para resgatar o homem, o ser humano do pecado e devolver para eles a vida eterna. Escolhe Abraão para preparar aquele povo e depois, através dos patriarcas e também dos profetas, como Moisés, dos patriarcas, aquele que é um intercessor, o mediador do povo de Deus, que tira o povo de Deus do Egito, através do deserto, conduz à terra prometida, figura de Cristo. Moisés é aquele que vai ter esse contato maior com Deus. Moisés era o homem que conversava com Deus, o homem da oração, o homem que subia ao monte para receber as tábuas da lei e via tanto unido a Deus que do rosto de Moisés havia uma luz que o povo hebreu não conseguia olhar para o rosto de Moisés, o rosto que brilhava por causa dessa união que ele tinha com Deus, nosso Senhor. E nós vemos também no rei e profeta Davi, o homem com fraquezas, debilidades, mas um homem também que soube procurar a Deus nas horas difíceis, nas horas de angústia, nas horas do medo, nas horas em que ele não sabia o caminho que tomar, nas horas do arrependimento, buscou a Deus e compôs vários salmos bonitos que retratam essa vida de oração do rei e profeta e que mostra o modo como que ele buscava a Deus. E no profeta Davi, a gente vê bem aquela frase, do Papa São João Paulo II, o santo não é aquele que não cai, é aquele que persevera buscando a Deus. Então, nesse modo de buscar a Deus, a gente vê também nos profetas que remontam, que a gente vê o modo que buscavam oração. A gente vê no profeta Elias, o homem da oração, o homem que vai até a montanha, até o Monte Carmelo, vai ali atrás de Deus, cheio da presença de Deus, com o zelo, como que queimando o seu coração por esse zelo do Deus dos exércitos. Este homem é o modelo também da oração, onde ele vivia, a sua vida era essa conversa, essa vivência tão bonita e amiga com Deus nosso Senhor. Até que por fim, Deus nos envia o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que através da encarnação assume a nossa natureza humana para nos resgatar, para nos tirar do poder do demônio, para nos devolver a vida, para nos dar a igreja, para nos dar os sacramentos. Nosso Senhor vem a esse mundo, assumindo a nossa humanidade. Nosso Senhor nos dá também, com essa união à nossa humanidade, une também de uma forma diferenciada o homem a Deus, nosso Senhor. Como diz bem também o Papa São João Paulo II, Jesus é o rosto divino do homem, o rosto humano de Deus. Em Jesus Cristo nós aprendemos o modo de rezar, a forma de nos unir a Deus. Ele nos ensina a rezar, particularmente através da oração do Pai Nosso, mas não só através do Pai Nosso, mas a vida de Cristo é uma vida de união a Deus nosso Senhor. Ele nos une a Deus, particularmente nos dá o sacramento do batismo. E no sacramento do batismo nós somos enxertados em Jesus Cristo através da sua igreja. O batismo nos dá o dom de podermos pertencer à igreja e nos incorpora ao corpo místico de Cristo, a nosso Senhor, e dessa forma cria em nós, cristãos, o modo essencial da oração e o modo diferenciado da oração. Não é o modo comum de rezar, mas o modo em que Jesus rezava, ou seja, nós rezamos com Cristo e em Cristo. Uma forma diferenciada em que nos une de modo especial a Deus nosso Senhor. Por isso nosso Senhor, quando os apóstolos pedem, Senhor, ensina-nos a rezar, Jesus não fala, rezai assim, meu Deus. Não, rezai Pai Nosso, ou seja, o mesmo Pai de Cristo, é a mesma forma que Jesus se refere a Deus, o mesmo modo que nós nos referimos a Deus como Pai. São Paulo expressa de modo muito bonito esse modo nosso. Podemos chamar a Deus de Abá, Pai, ou seja, Pai real, Pai por adoção, pelo batismo, mas Pai real nosso, unindo a nosso Senhor, de modo que nós somos co-herdeiros de Cristo, ou seja, temos os mesmos direitos que nosso Senhor. Por isso nosso modo de rezar
é o modo diferenciado, porque é o modo unido a Cristo nosso Senhor, que reza ao Pai por nós e reza ao Pai conosco. E dessa forma, prezados irmãos, nós entramos nesse dom da oração. Rezar é o modo de nós vivermos em Deus, né? Santa Teresa de Jesus, ela põe nas suas moradas sua vida de oração, essa vida que tinham unida a Deus nosso Senhor, é que fazia com que Deus se revelasse a ela, se mostrasse a ela, o modo que queria ser honrado de ver na vida de Santa Catarina de Sena, uma pessoa como semi-analfabeta, mas que ao mesmo tempo ia orientar até os papas. Então assim Deus nosso Senhor escolhe às vezes as pessoas mais fracas para confundir as pessoas fortes, que através da oração, unida a nosso Senhor, vive como um Cristo e para Cristo, e como consequência dessa vida de oração, essa vida de união a Deus nosso Senhor, que faz com que a pessoa se purifique interiormente em relação ao mundo, faz a pessoa ter esse sentimento de esclarecimento sobre Jesus, sobre Deus no seu coração, vive com Deus nosso Senhor, e chega até o ponto definitivo da última morada, Santa Teresa nos fala, dessa união definitiva com Deus, onde a pessoa tem aquele medo, aquele pavor de ser possível perder a Deus nosso Senhor. E dessa forma, nós já entramos, de uma certa forma, na própria vida dos eleitos de Deus no céu.
Aqui na terra, nós já podemos viver essa alegria do céu através da oração, onde nós vemos Deus, nós entramos em Deus com o olhar da fé, nós entramos em Deus, nós compreendemos o que Deus quer e nós amamos aquelas coisas que Deus coloca no nosso caminho, na nossa vida, porque nós pensamos como Deus, da forma de Deus, do modo de Deus nosso Senhor. E terminamos, prezados irmãos, com essa oração bonita de São Tomás de Aquino, claro, referindo-se a Nossa Senhora, aquela que mais, de modo mais profundo, soube conhecer a vontade de Deus. Não falava nada, não reclamava de nada, porque o que Deus queria era a sua vontade também. Ela entrou no que Deus quer, no que Deus deseja, através da oração, dessa união com Deus nosso Senhor. Por isso é que São Tomás de Aquino nos diz bem: concedei-me, Senhor, uma inteligência que vos conheça. Através da oração, nós conseguimos conhecer a Deus, a forma que Ele é. Quase podemos dizer que vemos a Deus pela fé, mas quase que vemos Deus, a forma que Deus quer de nós, o que Deus quer de nós. Muitas vezes, através da oração, uma frase da Sagrada Escritura, ou uma palavrinha de um salmo que a gente reza, ou algum mistério do texto que nós pensamos, Deus fala tanta coisa que muitas vezes uma pessoa que está rezando distraída, não está nem aí, não tem uma vida de oração, não percebe que nosso Senhor concede, exatamente através da oração, essa inteligência das coisas de Deus. São Tomás de Aquino nos fala: também concedei-me um zelo que vos procure. Procurar sempre a Deus com zelo, com um ardor, e por fim, uma ciência que vos encontre, através não da ciência humana, mesmo que seja de coisas de Deus, mas a ciência que se alcança através desse conhecimento, pelo contato pessoal com Deus nosso Senhor. Vamos pedir a São João Maria Vianney, nosso santo padroeiro, que pode ver tanto o dom da oração, que procura ver no seu coração, no meio de tantos trabalhos. Não é o trabalho que impede a ter essa união com Deus, não. A correria do dia a dia, mesmo no mundo que nós vivemos hoje em dia tão corrido, mas nunca deixar de elevar o nosso pensamento a Deus, no meio do trabalho, das dificuldades, oferecer o nosso trabalho, antes de começar, oferecer a Deus como união com Deus. No momento que nós estamos trabalhando, levar o nosso pensamento a Deus. E na hora da oração, não deixar de fazer uma oração do coração, e não uma oração de qualquer forma, uma oração de qualquer jeito, não é? Nós não podemos reduzir a nossa oração ao momento da nossa vida em que nós como que quase que emprestamos ou dispomos como um favor que nós prestamos a Deus. Não, é nosso Senhor que faz o favor de nos ouvir quando nós rezamos, e não nós que fazemos o favor de nos encontrar com Deus. A oração vivida, a oração do nosso coração, vai nos levar a buscar em Deus a nossa vida, a nossa realidade, a nossa razão de ser aqui nesse mundo. Que São João Maria Vianney nos alcance esta graça do dom da oração e, em consequência, dessa união com Deus nosso Senhor. Amém.